pessoal, professora Elida Bogé aqui de volta com vocês, professora de Biologia, tá? Nesse projeto aqui do Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Educação do Estado, tá? Nesse nosso cursinho aqui preparatório para as provas do Enem e do PAS, da UEMA, sempre reforçando com vocês para revisarem, né, no material que está disponível no link, tá bom? E vamos continuar aqui na resolução das nossas questões. Agora a gente está aqui na questão 105, tá, do Enem 2023, que diz que as aves apresentam dois tipos de músculos em seus corpos, vermelhos e brancos. Aves migratórias, como garças, gansos e patos selvagens, têm os músculos vermelhos desenvolvidos, com ampla rede de vasos sanguíneos. Nas viagens por grandes distâncias, tais músculos são fundamentais, pois favorecem ou a, né? Então, o que tem, né, nesses músculos, né? Qual é a adaptação aí para favorecer a execução de manobras, né? O metabolismo corpóreo elevado. Olha, aves que viajam por grandes distâncias, elas precisam de um metabolismo corpóreo elevado, porque é um esforço muito grande. Elas precisam se sustentar lá no ar, né? Ter velocidade, enfim. Então, é razoável supor que o metabolismo desses animais não é um metabolismo qualquer, é um metabolismo lento, não. Então, a letra B já é a nossa resposta, né? Mas vamos ver aqui as outras. Ó. Manutenção da aerodinâmica, né? A aerodinâmica já é o próprio desenho do animal, né? Deslocamento a grandes velocidades, e isso, na verdade, é o que a questão diz que esse grupo de aves faz. Então, a pergunta, desculpa, é um fragmento da pergunta, né? A letra D. Capacidade de voo em grandes altitudes. Então, esses músculos, né, eles favorecem o metabolismo corpóreo elevado que essas aves que fazem esse tipo de deslocamento de grande distância precisam ter, tá bom? Então, a resposta correta, letra B, tranquilinho. Questão 106, uma questão do Enem 2022, que diz que os resultados de um ensaio clínico randomizado, ou seja, aleatorizado, tá? Na Indonésia, apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito. O mosquito Aedes aegypti, infectado com a bactéria Wolbachia. Tá? Então, tinha lá um mosquitinho propositalmente infectado com essa bactéria, né? Foi distribuído lá na região, ó, 77% dos casos de dengue teve uma redução de 77% dos casos de dengue. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz, né, pela Fiocruz. Essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue na área, sendo repassado por meio do cruzamento entre insetos, né, é reduzido. Então, a bactéria induz a redução da carga viral, né, e, consequentemente, no número de insetos. Com essa bactéria, como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Olha só, então são dois seres vivos olhando para os mesmos recursos. Então, isso já dá uma boa noção, né, do que a gente, sobre o que a gente tem que refletir. Essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste na predação do vírus pela bactéria. Então, assim, eu tenho os dois com o mesmo interesse. Não dá para ver aí uma relação de predação. Esterilização de mosquitos infectados, também nenhum elemento da questão sugeriu algo do tipo esterilização, né?
Alteração no genótipo do mosquito da dengue, a gente não está mexendo com informação genética aqui. Agora, competição do vírus e da bactéria no hospedeiro, olha só, os dois olhando para o mesmo recurso, eles vão competir. Então, competição do vírus e da bactéria no hospedeiro, né? Inserção da matéria genética do vírus na bactéria, então, a gente não mexeu com informação genética, portanto, competição do vírus e da bactéria no hospedeiro. Letra D. Se são dois organismos buscando, né, os mesmos recursos, né, para se reproduzir, para, em outros casos, né, para se alojar, né? Então, a gente tem uma competição. E é isso aqui que vai responder, então, a nossa questão, letra D, tá bom? Questão 107, Enem 2016, diz que, apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha sido uma única origem comum, tenha tido, né, uma única origem comum, aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é o ou a. Então, o que é comum a todos os organismos existentes? O desenvolvimento embrionário? Não, né? Porque o desenvolvimento embrionário de um ser humano é diferente do desenvolvimento embrionário de um elefante, que é diferente do desenvolvimento embrionário de uma mosca, que é diferente do desenvolvimento embrionário do, sei lá, né, de outros grupos de seres vivos, tá bom? Se a gente for pensar nas diferentes espécies. Claro que se a gente agrupa o desenvolvimento embrionário dos mamíferos, né, tem as suas interseções, o desenvolvimento embrionário dos insetos tem as suas interseções, né? Então, o que eu estava falando anteriormente, olhando individualmente espécies, tá? Mas, de qualquer modo, o que importa mesmo é que os desenvolvimentos embrionários não é uma característica comum exatamente, né? Exatamente, precisamente comum a todos. Então, essa letra A está fora. Reprodução sexuada também não, porque tem organismos com reprodução assexuada, né? Então, respiração aeróbia também não é algo que todos os organismos, todos, né, obedeçam. Excreção urinária e síntese proteica. Olha só, a síntese proteica. Todos os seres existentes passam, né, têm em si, acontecem em todos a síntese proteica, tá? Isso aqui está existindo, acontecendo no organismo mais simples existente ao organismo mais complexo existente. Então, esse é um exemplo, né, dessa coisa da pré-existência, né, que a questão fala. Ó. Então, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido a origem comum, né, e que a evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns, né? Então, tem essa coisa em comum para todo mundo, que é a síntese proteica, portanto, nossa resposta é a letra E. Tá? Questão 108, Enem 2014, diz que, segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originadas de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas, né? Então, mitocôndrias e cloroplastos incorporaram dentro de si seres procariontes, né? Tanto que elas têm lá, né, são as organelas que contêm material genético.
né? Então, daí, inclusive, que os pesquisadores desconfiam, né, que veio essa história dessa incorporação. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a capacidade de produzir moléculas de ATP. Então, assim, qual é a característica da mitocôndria que sustenta essa coisa de que ela incorporou seres eucariontes? A capacidade de produzir ATP, presença de parede celular semelhante a procariontes, presença de membrana envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma, capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio, semelhante ao bacteriano. Gente, toda vez que perguntar, que uma questão tratar dessa história de que cloroplastos e mitocôndrias, ou se perguntar só de cloroplasto, ou se perguntar só de mitocôndria, como é que elas surgiram, por que elas têm DNA dentro de si e tal. Então, você já sabe que a historinha, né, é sempre a mesma e você já sabe que está ali a resposta. Então, a resposta, neste caso, né, ele está perguntando assim, que elementos me provam que foi assim que aconteceu, foi incorporado organismos procariontes para dentro das células e, portanto, para dentro das organelas. É justamente a existência de DNA dentro dessa organela. Nenhuma outra organela tem DNA a não ser cloroplasto e mitocôndria. DNA circular próprio, semelhante ao bacteriano. Presença de um sistema enzimático também não é o caso, tá? Então, letra D é a letra que responde aqui, né? Que traz a resposta que melhor se adapta aí ao que foi perguntado pela questão, tá bom? Questão 109, Enem 2012, diz que em certos locais, larvas de moscas em arroz cozido são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente, né? O que eles mostraram, na verdade, experimentalmente? Que é o que a questão está perguntando, tá? Que seres vivos podem ser criados em laboratórios. Então, eles, para provar que as larvas de mosca não surgem espontaneamente do arroz cozido, né? Ou de lugar nenhum, né? Eles provaram que os seres vivos são criados em laboratórios? Não, né? Não faz sentido. Que a vida se originou no planeta a partir de micro-organismos, que o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Então, assim, para provar que casos como esse, né, teorias de geração espontânea, né, não procedem, não tem como ele... Desculpa, não tem como eles terem buscado provar que a vida se originou no planeta a partir de micro-organismos, porque os micro-organismos já é um ser vivo que precisa ser entendido como foi que ele surgiu. Então, tem que ter resposta para esse tipo de micro-organismo, de ser vivo também, os micro-organismos, né? Então, o que eles observaram? Que os seres vivos, eles são oriundos de outros, né? Tem sempre um pré-existente que faz com que ele surja. Então, aquelas larvas de mosca, elas não surgem do nada, né? Elas não surgem ali do arroz, né? Elas já tinha lá um ovinho, né? Que foi ovipositado ali por outro inseto, né? Então, tem um negócio pré-existente que faz com que surja os novos indivíduos. Então, o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente, né? Isso foi o grande esforço dos pesquisadores
para refutar aí a teoria da abiogênese, né? Da geração espontânea. Na questão 110 do Enem 2007, as mudanças evolutivas dos organismos resultam de alguns processos comuns à maioria dos seres vivos. É um processo evolutivo comum a plantas e animais vertebrados. Então, o que é um processo evolutivo aqui comum a plantas, animais e vertebrados? Tá? Movimento de indivíduos ou de material genético entre populações, o que reduz a diversidade de genes? Não, olha só. Esse movimento de material genético entre as populações não reduz a diversidade, pelo contrário, tá? Então, letra A. Sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em ambientes específicos. Vamos vendo as opções. Aparecimento por geração espontânea, geração espontânea de novos indivíduos adaptados ao ambiente. A gente acabou de ver que essa teoria, né, já foi refutada há muito tempo pelos pesquisadores. Então, aquisição de características genéticas transmitidas aos descendentes em resposta a mudanças ambientais. Boa. Recomendação de genes, recombinação de genes presentes em cromossomos do mesmo tipo durante a fase da esporulação. Bom, nem todo indivíduo esporula, né? Começa logo por aí. Então, gente, olha só. Sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em ambientes específicos, tá? Que faltou achurar o específico. Então, isso aqui, essa sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas, fala de adaptação, né? Adaptação e evolução. Então, determinadas características que os indivíduos têm, né? Tem alguns, naquele mesmo ambiente, não têm características adequadas, né? Outros têm, então esses outros que têm, eles melhor se adaptam àquele ambiente, né? E aí eles passam essas características para gerações futuras, né? Então, melhorando ainda essa adaptação, enfim. Então, a letra B é a letra que melhor responde à questão, tá bom? 111, questão 111, Enem 2023. A leishmaniose visceral é uma zoonose causada por um protozoário do gênero Leishmania, que é encontrada em diversos tecidos. Ela é transmitida ao homem de forma indireta, por vetores do ambiente doméstico. O cão é considerado um importante hospedeiro desse protozoário, podendo ou não apresentar os sintomas da doença, como perda de peso, anemia, ferimentos na pele, diarreia, conjuntivite e insuficiência renal. Em uma região que sofre com alta incidência dessa doença, uma campanha do Centro de Zoonoses buscou verificar a presença desse protozoário nos cães para tentar controlar a doença. Em qual material biológico dos cães a presença desse protozoário representa risco de transmissão dessa zoonose? Então, assim, ó, ele falou que é uma zoonose, né? A leishmaniose, que é transmitida de forma indireta para o ser humano, ou seja, não é transmitido do cão para o ser humano, é transmitido de forma indireta. É o mosquito que, uma vez infectado com a leishmania, se picar o ser humano vai desenvolver a leishmaniose. Se picar o cachorro vai desenvolver a leishmaniose. Porque às vezes muitas pessoas acreditam que é o cão que é o transmissor, e aí mata o animal, né? No passado houve muito disso, né? Dessa intervenção equivocada de eliminar os animais como forma de eliminar as zoonoses. Isso é um equívoco porque não está ali o transmissor, né, o vetor direto, né? Então, o protozoário ele é transmitido por meio do mosquito, né? O mosquito palha, né? Então, em qual material biológico dos cães? Então, vamos fazer o teste nos cães, em um cão para saber se ele está com a leishmaniose. Qual é o material
em que material biológico, né, dos cães a presença desse protozoário representa risco de transmissão dessa zoonose. Então, quando o mosquito vai lá e pica o cão, né? Onde é que vai estar esse protozoário? Então, se a gente for fazer um teste, né? Um exame, onde é que a gente vai achar? No sangue, tá? Então, esse mosquito, ele se alimenta de sangue, ele vai lá, pica o cão, ele pode picar, né, o cão e não transmitir, porque o mosquito tem que estar infectado, isso é que é importante, né? Ele é o vetor, né? Então, o que importa aqui para a questão, no caso, né, é responder qual é o material onde o protozoário vai estar, né, à disposição aí desse vetor, e é o sangue, tá bom? Letra D é o que responde a questão, tá? A gente vai parar por aqui, vamos com certeza continuar aí a responder mais questões, tá bom? Por enquanto, estudem, material no link, certo? E até a próxima.